Bom dia, querido e querida que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um culto online da Nova Estação. Convido você a se concentrar, a separar um pouquinho das coisas que você está fazendo aí, a deixar um pouquinho de lado as suas preocupações e aproveitar desse momento na presença de Deus. Convido você a mandar esse culto ou compartilhar esse culto com outras pessoas e também a estar atento ao que Deus vai falar com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nos colocamos na sua presença. Eu coloco a vida de cada um que está aqui acompanhando este culto. Coloco a casa de cada um. Coloco as famílias de cada um na sua presença, Pai. E peço que o Senhor venha trazer sobre eles a sua mensagem, Pai. Trazer as suas bênçãos sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua graça. Invade as nossas vidas. Transborde em nós mais da sua mensagem e toca onde o que o Senhor deseja e aonde que a gente precisa ser tocado. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha fazer em nós o que o Senhor quer. Age em nós, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você continua com a gente hoje. Esse agora é o nosso tempo de fidelidade e generosidade. Eu quero ler com você a palavra em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Querido, querida, que está nesse momento com a gente nessa manhã, tem algo que no meu coração sempre me vem, que é: não tente ser alguém que você não é, porque você vai falhar. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para se colocar debaixo da fidelidade de Deus, debaixo da generosidade de Deus. Não importa quanto você tenha, eu quero te chamar a atenção para que você não viva olhando para a sua carteira, não viva a partir da realidade da sua carteira, mas viva a partir da realidade do reino, de um Pai, de um Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Ser fiel e ser generoso, ser dizimista, ser ofertante não tem a ver com a sua possibilidade ou a quantidade que você pode dar, mas tem a ver com saber
que você é filho daquele que é dono de todas as coisas. Então, nessa manhã eu quero te desafiar a ajustar a sua frequência para a fidelidade e generosidade de Deus, não importando mesmo quanto você tem. Olhe para o teu Deus nessa manhã, e o convite que eu quero fazer para você é: seja dizimista, seja ofertante e declare a fidelidade e a generosidade de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, o tema da primeira palavra foi a supremacia de Cristo. O que é a supremacia? Nós falamos aqui. A supremacia de Cristo, supremacia significa superioridade incontestável, primazia, poder absoluto. E nós dissemos que Cristo é supremo, não podemos esquecer disso, porque existem muitas vozes, né, atraindo as pessoas, seduzindo as pessoas, e essas vozes desviam a nossa atenção para alguém ou alguma coisa que não é Cristo. E há muitos cristãos que acabam sendo enganados com filosofias interessantes, com os atrativos do próprio mundo. Muitos acham que, depois de ter seguido a Cristo por um tempo, acabam concluindo, achando, não vale a pena, não, é melhor levar a vida como todo mundo leva, afinal de contas vai morrer, não sei como que vai acontecer. Eu sempre digo, sem saber, como a gente não tem a certeza absoluta de como será a eternidade, eu tenho a certeza que há uma eternidade. Então é melhor seguir a Cristo e ficar na expectativa de ser recebido por Ele, do que não seguir e Ele existir, e o inferno existir, você está de cara com o inimigo, com o diabo, né? Então vamos seguir a Cristo em fidelidade, crendo que Ele é supremo. Amém, queridos? Não é a religião que é suprema, não é a nova estação, não é nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, entre aspas. O supremo é Jesus Cristo. E a nossa igreja é cristocêntrica. Porque o dia que ela deixar de ser cristocêntrica, eu estou fora. Tem que ser cristocêntrica. Amém, queridos? E nós mencionamos e falamos, citamos vários pontos para demonstrar a supremacia de Cristo. O primeiro dele é: Cristo é, somente Ele é, o Criador de todas as coisas. Amém? Então eu falei, Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas, tudo que você vê, tudo, você inclusive, foi criado por Ele. Ele é o herdeiro de tudo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus e que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele está sentado à direita do Deus Pai. Não tem nenhum santo sentado à direita de Deus Pai, mas Jesus Cristo está lá, porque Ele é Deus. Ele é Rei eterno, Ele é imutável, e Ele quem faz a purificação dos nossos pecados, fez a purificação dos nossos pecados, todos os pecados, amém, querido? Em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Portanto, Jesus Cristo é o único e inabalável caminho para se chegar à salvação. Não há outro caminho que você possa encontrar que te leve a Deus, que te leve à salvação. Até porque Ele disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa fé, irmãos, deve apontar para Cristo. Ninguém escapará da justiça de Deus se for indiferente à oferta de salvação oferecida por Cristo. Ele deixou a glória eterna. Deixou a glória eterna. Veio a este mundo. Tornou-se como um de nós. Passou por tantas tribulações que nem nenhum de nós aguentaria e nem imaginamos como foi passar por aquilo. Alguém que deixou a glória e veio a esse planeta. Mas Ele fez isso dando a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. Agora vamos para Hebreus capítulo 2, mas antes eu quero citar três textos, rapidinho, antes de ler Hebreus capítulo 2. O primeiro está em Jó 33:14, não precisa abrir, mas ouça bem. Aqui, um daqueles amigos de Jó, que foram visitá-lo, amigos entre aspas, eram amigos, tinham suas ideias. Esse aqui chama-se Eliú. Ele acusa Jó de má interpretação, mas afirma corretamente o seguinte, ele diz assim, entretanto, Jó, a verdade é que Deus fala assim, ora de uma maneira ou de outra. Quantos creem nisso?
Deus fala conosco de uma maneira ou de outra, Deus está falando conosco. Às vezes nós não percebemos isso, porque não estamos atentos, porque a nossa fé é tão menor do que um grão de mostarda que nós não atentamos com sensibilidade àquilo que Deus está falando ao nosso coração. E Deus está falando conosco aqui agora, de que Cristo é o único, e que você não pode duvidar de que Cristo é o único, de que Ele é o Salvador, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, querido? Eu sei que todo mundo sabe, virou chavão, né? A gente conhece isso de cor. Esse é um perigo de saber decora as coisas, de repente perde muito pouco o sentido. Mas guarde isso no teu coração. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Amém? E outro texto está em Provérbios 1:33, diz o seguinte, aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. É o esconder-se à sombra do Altíssimo, Todo-Poderoso, Salmo 91, né? Aquele que se esconde à sombra do Todo-Poderoso. Quer dizer, aquele que você tem que ir à sombra dele. Tem gente que quer a proteção de Deus, mas não quer saber de Deus. E aqui, vamos ver então, mais outro versículo aqui. Jesus, eu fiz uma coisa aqui, que não deu certo. Está aqui. E outro texto, queridos, que eu quero falar com vocês, desculpa, eu perdi aqui, eu bati a mão aqui, saiu na primeira mensagem, daqui é a supremacia de Cristo, e eu perdi aqui, onde que está a supremacia? E aqui, esse iPad aqui é um terror, eu tenho que procurar um por um aqui, vocês vão orando por mim aí, a supremacia, ora aí, Senhor Jesus, onde que está, como que isso foi possível acontecer? Mas pior do que isso foi quando eu estava pregando na Sara Nossa Terra, e tinha uns gambás que ficavam em cima do forro. E esse gambá, ele pisou naquela placa como chama, de isopor, e a placa caiu, não chegou a cair 100%, eu estava de camisa branca, e aquilo foi uma sujeira, e todo mundo riu da minha cara. Então, se você quiser rir da minha cara, pode rir também, não tem problemas. Eu não estou conseguindo achar aqui. A supremacia de Cristo, já achei. E hoje a Sônia não veio, ela poderia ter me ajudado aqui. Sempre a esposa ajuda. Como chama a mensagem? Não vai aparecer. Dá um abraço, meu irmão. Uma palma para o Hugo, uma palma para o Hugo. O Hugo agora, ele é pastor, ele é empresário, é pai, é marido e é repórter. Vocês viram que fazendo reportagem, parecia um jornalista de verdade, fazendo reportagem do Agro Show. Faz para Mila Seguros, de graça. Então, querido, voltando aqui, vamos lá. O terceiro, eu li Jó 33:14, li Provérbios 1:33, e agora o Salmo 81, 13:14, Deus fala o seguinte através do salmista: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos e voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Que coisa maravilhosa. Deus está dizendo para nós que se vocês me ouvirem, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem que eu sou supremo e que eu me preocupo com vocês, que eu amo vocês, ao ponto de discipliná-los e dizer palavras duras para vocês, eu vou estar do teu lado contra todas as intempéries e contra todos os teus inimigos. Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Agora vamos então para Hebreus capítulo 2. Eu vou ler os 18 versículos de Hebreus capítulo 2 e vocês ouçam. O título na minha Bíblia é Jamais Negligencie a Salvação. Diz assim: por isso é fundamental, por causa dessas coisas que nós falamos em Hebreus capítulo 1, é fundamental, diz a palavra, prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que nunca, jamais nos desviemos delas.
Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. No entanto, versículo 6, alguém em certa passagem testemunhou afirmando que é o homem para que com ele te importes? E homem, eu filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estão submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus nos considera como seus irmãos, porque ele santificou e nós fomos os santificados. E quando nós falamos sempre aqui, ó, você é um filho amado de Deus, você é um filho amado de Deus, nós somos, é um filho amado de Deus, você pode parar e ouvir aquilo que Deus falou a respeito de Jesus, quando ele saiu da água do batismo. Tu és meu filho amado em quem eu tenho alegria. Deus olha para nós e fala, tu és meu filho amado em quem eu tenho alegria. Por quê? Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, o Filho primogênito. Amém? E declara, versículo 12, ele declara, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação e mais, porém nele a minha confiança. E outra vez afirma, aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que, semelhantemente, estão sendo atacados pela tentação. Diga aleluia. Eu quero passar para vocês algumas coisas, algumas aplicações, alguma coisa que talvez, se nós atentarmos e praticarmos e vivermos com essa expectativa de fé, de que Cristo é supremo, de que a sua palavra também é suprema, algo poderoso vai acontecer na nossa vida e na vida da igreja. Amém, queridos? Então, a primeira coisa está no versículo 1. Prestemos atenção de forma cuidadosa. Prestemos atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Dando ouvidos, queridos, a falsos profetas. Nesses últimos tempos, tem levantado muitos falsos profetas. Pessoas, aliás, se você pega lá na rede social, gente falando contra o dízimo, gente falando a favor do dízimo, uma confusão no meio evangélico, quando as pessoas deviam se preocupar em amar a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo, igual a ti mesmo, mandar dinheiro lá para o Rio Grande do Sul, evangelizar as pessoas, né, servir ao próximo. Ao invés disso, as pessoas ficam se degladiando. E aqui a palavra diz, olha, tome cuidado com os falsos profetas. Aliás, Jesus, em Mateus 7,15, fala assim,
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. O Espírito Santo está nos chamando a atenção para ficarmos atentos às verdades que temos ouvido, atentos à palavra de Deus, atentos às palavras que os pastores têm ministrado, né? Avaliando tudo que está sendo dito, para que nós sigamos no caminho certo, no trilho que Deus tem já estabelecido para nós, desde antes da fundação do mundo. Você é um amado de Deus, sabia? Por isso que essa palavra é para você. Segunda observação ou aplicação, diz o seguinte, consideremos a seriedade da mensagem da salvação. Ela é única e foi proclamada por Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa, o que está em jogo é a nossa eternidade. Nós temos que prestar atenção ao que temos aprendido, ao que temos ouvido, ao que Deus tem falado, aos milagres que Deus fez. Lendo a palavra de Deus, você vai se empolgando e ela vai entrando na sua mente, no seu coração, ao ponto de você ver a sua vida sendo transformada e sem saber por quê. Eu compartilhei na célula essa semana dizendo assim, você quer ser temente a Deus? Leia o Velho Testamento. O Novo Testamento é muito Deus é amor. O Velho Testamento, Deus é duro na queda, Deus é pesado, Deus bota a mão dura. E aí você vai adquirindo um temor, eu estou lendo o Velho, o Novo, tudo junto, né? Quando eu leio algumas coisas do Velho Testamento, eu falei, epa, preciso tomar cuidado. Esse Deus é soberano, Ele é supremo, Ele é amor, mas Ele é justiça, e quando precisa disciplinar, Ele disciplina, Ele é duro. Cristo veio para cumprir toda a lei, claro, mas Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Adquira temor, seja temente a Deus. Quando você é relapso com a palavra de Deus, você não é temente a Deus. Quando você falta do culto por qualquer razão, sem uma justificativa que vale a pena, você não é temente a Deus. Amém? Então, consideremos com seriedade a mensagem da salvação. Se você é salvo, se você é filho amado de Deus, se você crê que você tem um lugar reservado na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, você precisa levar a sério as coisas do reino de Deus. Você é salvo. Ele te elegeu com um propósito. E o propósito está no coração dele, e nós não vamos frustrar o propósito de Deus para nós, amém? E a terceira consideração aqui desse texto é que nós devemos levar em conta esta mensagem, porque essa mensagem foi confirmada por sinais e prodígios. Quando você lê a Bíblia, vamos falar do Velho e do Novo Testamento, quantos sinais e prodígios Jesus Cristo fez, quantos milagres. Se você lê Atos dos Apóstolos, como que Deus agiu através daquela igreja iniciante com milagres, sinais e prodígios. E aqui, em 2 Pedro 1, 16 a 17, Pedro fala assim, porque não seguimos fábulas. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizermos conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo. Então isso não é uma fábula, não é uma mentira, uma historinha, uma fake news, isso é um fato, porque foi comprovado, foi confirmado por sinais e prodígios, amém? Quantos creem na Bíblia? Tem gente que não crê. A Bíblia é um livro vivo, ela é viva e eficaz. Cuide bem da sua Bíblia, grave ela no teu coração. A quarta coisa, quarta consideração, valorizemos hoje, comece hoje, valorize hoje a mensagem da salvação, pensando no futuro, quando reinaremos com Cristo. Quantos vão reinar com Cristo aqui? Nós reinaremos com Cristo, amém? Fala para o teu irmão, você e eu reinaremos com Cristo. O qual nos santificou e nos tem como irmãos. O texto fala que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso confirma que nós fazemos parte da família de Deus. Eu sou irmão de Jesus Cristo. Ele que diz aqui, ele é nosso irmão mais velho, primogênito. E quando chegarmos na glória eterna, vamos ser recebidos pelo Pai como irmãos de Jesus Cristo.
Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Isso não te empolga, não mexe com você, não acontece nada. Nós somos filhos de Deus, querido, herdeiros juntamente com Cristo. Tudo que pertence a Cristo vai pertencer a nós também. Temos que valorizar essa salvação pensando na eternidade. Quando Ele arrebatar a igreja, nós estaremos governando com Ele. Em nome de Jesus. Quinto lugar, mantenhamos em mente e declaremos continuamente que Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, destituiu o diabo do poder sobre nossa vida e nos libertou de toda escravidão. Quando diz glória a Deus. Você e eu éramos escravos do diabo, escravos do pecado, o diabo era nosso senhor, estávamos debaixo do senhorio do inimigo, sem esperança, sem fé, destinado a uma eternidade perdida no inferno. Mas Cristo veio e tomou o poder da mão do diabo e nos resgatou das trevas e nos colocou na luz. E agora nós estamos livres da escravidão. É por isso que em Gálatas 5:1, Paulo fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Ao jugo da religiosidade, do pecado, do que o mundo oferece e tudo mais. Seja sujeito a Cristo. Esconda-se à sombra do Todo-Poderoso. Não esqueça que você é um filho amado de Deus. Então, mantenhamos em mente e declaremos continuamente que Cristo me libertou de todo o poder das trevas, do poder do pecado. E agora eu posso viver a vida plena que Ele veio para me conceder. Amém, querido? Sexta consideração. Creiamos e confiemos que Jesus Cristo é o nosso socorro em toda e quaisquer circunstâncias. Quantos creem nisso? Ele é o nosso socorro. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É esse último versículo. Considerando, portanto, tudo que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Creia nisso, creia nisso. Eu estou muito rápido aqui. Estou concluindo já. Prestemos atenção de forma cuidadosa às coisas que temos ouvido e aprendido. Consideremos a seriedade da mensagem da salvação. Você não é apenas uma criatura, você se tornou filho de Deus e Ele te salvou. Levemos em conta a mensagem, porque ela foi confirmada com sinais e prodígios. Valorizemos a mensagem de salvação, pensando no futuro, quando reinaremos com Cristo. Mas mantenhamos em mente e declaremos continuamente que Cristo, pelo seu sacrifício, destituiu o diabo de poder e nos livrou de toda escravidão. E creiamos confiantemente que Jesus Cristo é o nosso socorro em toda e quaisquer circunstâncias. Dá uma salva de palmas para Jesus. Deus é maravilhoso, que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente, ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais aos domingos, 18h30, ou ainda a gente pode se encontrar nas células que acontecem semanalmente e que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.